Nossa aula de hoje é sobre números complexos. Números complexos vai ser sempre escrito na forma z é igual a mais bi. Ela vai ser bem parecida com a função afim, onde nós temos um termo independente e onde nós temos um termo dependente, tá? Aqui na função afim nós chamamos o termo dependente de coeficiente angular e o termo independente de coeficiente linear. Já em números complexos, o termo independente nós vamos chamar de valor real e o termo dependente nós vamos chamar de valor imaginário, tá? Isso é muito importante, porque se eu perguntar assim, se eu te desse, no caso, z é igual a 4 mais 5i, aí eu pergunto, qual é o valor do real? É o 4. Qual é o valor do imaginário? É o 5. Tá? Lembrando vocês, a gente trabalha muito com os coeficientes e isso é muito importante. Aqui, coloquei duas observações para vocês. Um número que não possui a parte real, ele é denominado número complexo puro. O que significa a parte real? Seria esse termo de A aqui, ó. Então, se eu tirar ele, só me sobra a parte imaginária. Por isso, o nome é número complexo puro, tá? Agora, se um número que não possui a parte imaginária, agora eu vou retirar essa parte aqui, ó, o bi. Ele é denominado um número real. Por quê? Só vai ficar o número real aqui sozinho. Coloquei aqui um exemplo. Se eu tivesse assim, ó, 2 mais 4i, eu vou dizer que ele é real puro, imaginário puro ou ele é um número complexo? Nesse caso aqui, ele é um número complexo. Por que ele é um número complexo? Porque ele tem tanto a parte real quanto a parte imaginária. O de baixo, eu não tenho o real, que seria um número sozinho. Então, significa que nesse caso aqui, ele é denominado o quê? Um número imaginário puro. E nesse caso, não tem o imaginário, como eu só tenho um real, então nesse caso, ele é considerado real puro. Então isso aqui, ele é importante porque tem algumas questões que cobram nas provas que fala sobre igualdade entre complexos. Aí eu vou ensinar igualar real com real e imaginário com imaginário. Então por isso que precisamos saber separar. Saber o que é um número complexo, significa ter tanto real quanto imaginário. E no caso de ser só imaginário puro, significa que não tem o real. E no caso de ser real puro, significa que não tem quem? O imaginário, tá? Conjugado de um complexo. O que é o conjugado de um complexo? Sempre que você ver falar sobre conjugado ou você precisar utilizar, que é no método da adição, eu vou ensinar isso para vocês, significa você inverter a parte do imaginário. Ah, professora, tem que inverter o real? Não, somente o imaginário. Então aqui eu tenho um exemplo. Se eu tenho um complexo z é igual a 4 mais 9i, quem seria o conjugado desse número? Seria 4 menos 9i. Então essa parte ela é importante para quê? Para você realizar o método da divisão, como por exemplo, tá? Então tem que saber, conjugado de um número, basta eu inverter o sinal da parte imaginária.